Olá, hoje vamos falar da imagem corporal. O corpo está muito presente na adolescência e nós preocupamos-nos imenso com aquilo que aparentamos, com o modo como impressionamos ou não os outros e muitas vezes estamos cheios de medos. Na verdade, nós podemos mesmo, e isso acontece em situações extremas, desenvolver uma autoimagem negativa. E na adolescência, onde as questões ligadas ao comportamento alimentar são muito prevalentes, por vezes o adolescente pode desenvolver uma autoimagem negativa que pode mesmo persistir até à vida adulta. Esta questão de como é que se avalia o modo como nós nos vemos a nós próprios tem sido muito estudada por quem se dedica a estas áreas e um modo que temos os profissionais de saúde de avaliar a imagem corporal é através destas imagens, destas silhuetas, em que temos aqui no extremo uma grande magreza e aqui um excesso de peso. Podemos dizer que 1 e 2 são imagens magras, de facto, depois 3, 4 e 5 são imagens normais e aqui a 6 e a 7 já no extremo do excesso de peso. Digamos que podemos considerar que aqui a 6 é o excesso de peso e aqui já a obesidade e aqui temos a magreza e aqui já a magreza extrema. Pois bem, eu trouxe-vos isto aqui para vos explicar que há muitos aspectos diferentes que a rapariga pode ter, sendo todos eles normais do ponto de vista ponderal. Estão a ver que a imagem desta rapariga ou desta aqui é bastante diferente. Esta é bastante mais magrita do que esta, mas tudo isto é normal e tem muito a ver também com a estrutura óssea que temos, tem também muito a ver com o que temos em termos de massa muscular. E, portanto, eu diria que não temos que ser todos iguais. E, portanto, uma rapariga não tem que ser assim. Pode ser assim ou assim e, mesmo assim, tudo isto é normal. Ok? O que já é problemático é se cairmos aqui ou aqui. Certo? Iremos falar numa das próximas conversas dentro desta temática do Sabias que iremos falar da obesidade, conforme já vos prometi, mas hoje essencialmente queríamos deter nesta diversidade dentro da normalidade, tanto das raparigas como dos rapazes da mesma idade. E se vocês olharem à vossa volta, por exemplo, na vossa turma, vocês veem que há raparigas que têm aspectos completamente diferentes em termos de compleição, em termos de estatura, assim como rapazes, certo? E não quer dizer que estejam nem neste extremo, nem neste. Estão todos aqui, ou a maioria está aqui. Alguns estarão aqui e outros estarão aqui. Já iremos lá. Mas a grande maioria estará aqui. E o que é problemático é quando alguma rapariga, por exemplo, que está assim aqui no 5, acha que está já aqui e não está. Ou quando alguma rapariga já está aqui e não reconhece que está aqui, portanto não faz nada. Certo? Esses são os extremos, estas são as situações que são mais complicadas e que temos, de facto, de trabalhar e por isso estamos aqui. Portanto, se alguém quiser discutir estas questões connosco, por favor, estejam completamente à vontade. Vamos agora passar para o rapaz. Nestas coisas falamos sempre mais da rapariga. Com o rapaz é a mesma coisa. Nós, portanto, quando avaliamos a imagem corporal, perguntamos ao rapaz, olha lá, destas silhuetas de 1 a 7, em que 1 é a extrema magreza e 7 já é a obesidade, onde é que achas que estás? Como é que tu te vês? E aí o rapaz diz, olha, talvez assim. Pronto. Ou hesita, não sei se assim, se assim. Ou hesita, não sei se assim, se assim. Ok, é isto que nós queremos saber. E depois ainda perguntamos mais. Olha, e como é que achas que os outros te veem? Porque às vezes a pessoa pode ter ideia de que os outros o veem mais gordo do que a pessoa é,
ou mais magro do que a pessoa é. Então fazemos essa pergunta: como é que achas que os outros te veem? Portanto, a primeira pergunta é: como é que tu te vês? A segunda: como é que achas que os outros te veem? E a terceira é: como é que tu gostarias de ser? Por exemplo, quando temos um excesso de peso, por exemplo, perguntamos ao rapaz como é que tu te vês, ele diz que se vê assim, imaginemos, como é que os outros te veem, ele acha que os outros ainda o veem mais do que aquilo que ele é, e portanto assinala ao 7, e como é que tu gostarias de ser, e ele diz, por exemplo, gostaria de ser assim, como ao 5, certo? Acho que não vou conseguir ficar assim ou ficar assim, mas acho que assim, isto aqui consigo. Isto é ótimo, porque é um objetivo que é atingível, muito realista, e nós ficamos extremamente contentes que alguém tenha esta percepção da realidade. Muito bem. Falei-vos já aqui atrasado das curvas de velocidade de crescimento e das diferenças entre a rapariga e o rapaz. Portanto, nós estamos aqui a fazer estas sessões para os 7º e 8º anos e, portanto, as pessoas terão aqui entre os 12, 13 anos, a maioria. E, portanto, estamos exatamente nesta fase e, portanto, tenham noção de que muitos dos rapazes ainda não fizeram o seu surto de crescimento. Portanto, as raparigas, nesta idade, são bem mais crescidinhas do que os rapazes. Isso às vezes é desagradável para o rapaz, não é? É um bocadinho desagradável porque os rapazes ainda se acham pequenotas, portanto as raparigas ligam mais aos do 9º e 10º do que aos seus colegas de turma. Isso pode às vezes trazer assim algumas questões e nós, se vocês quiserem, depois também podemos falar disto a sós ou em grupo, conforme vocês se sintam mais à vontade. Mas essencialmente o que eu hoje vos trazia cá é que pode acontecer que, nós já vimos que há estas diferenças entre raparigas e rapazes, mas entre as raparigas também há ritmos diferentes de crescimento e de maturação. Assim, esta é a rapariga média, esta é aquela rapariga que vocês viram aqui, mas podemos ter raparigas que se desenvolvem cerca de 2 anos antes ou raparigas que se desenvolvem cerca de 2 anos depois e aí têm um padrão relativamente parecido àquilo que acontece no rapaz. Portanto, mesmo entre raparigas, as coisas são diferentes e perceberem que é profundamente normal alguém deitar corpo cerca de 2 anos antes da média ou 2 anos depois da média. Claro que isto depois traz todos os outros acontecimentos anexados, não é? Portanto, por exemplo, o aparecimento da primeira menstruação vai acontecer numa rapariga que é uma maturadora precoce, que é o que se chama estas raparigas que deitam corpo cerca de 2 anos antes das outras. A primeira menstruação vai acontecer aqui, no início, conforme já vimos numa sessão anterior, no início desta curva descendente da velocidade de crescimento, não é? E, portanto, claro, o que é que vai acontecer? Vai ser uma rapariga de 10 anos e pouco, portanto, no 5º ano, que já vai começar a ser menstruada, enquanto que o resto da turma ainda não é, ou só há mais uma ou duas que também já são menstruadas, mas não é de facto a maioria. O que é que vai acontecer a essa rapariga? Cresceu tudo antes de aparecer a menstruação, ou quase tudo, e portanto é muito mais alta do que as outras todas, aí vai fazer uma diferença enormíssima dos rapazes, aí é que não vai mesmo ligar nada aos rapazes da mesma turma, mas pronto, cresceu, está crescido, e depois as outras vão ganhá-la nos anos subsequentes, não é? Mas se calhar há algum desconforto para essa rapariga porque se sente muito diferente das outras ali no 5º ano, muito mais alta do que as outras todas, já com o seu período, acredito que não há de ser assim muito confortável. Bom, e em relação ao rapaz, temos a mesma coisa. O rapaz pode desenvolver-se na média, que é esta curva azul, ou antes do tempo, ou depois do tempo. Antes do tempo parecido com o padrão médio da rapariga e depois do tempo. Este depois do tempo às vezes também é muito desconfortável para o rapaz, porque só lá para o 10º ano, 11º é que vai deitar corpo e é que vai fazer a aceleração da sua velocidade de crescimento. Obviamente que isso lhe acarreta, digamos, algum fator de diferença e, portanto, pode não ser muito agradável e, por favor, se estiverem também numa situação dessa, se quiserem vir discutir estas questões connosco, sintam-se completamente à vontade, está bem? Este é um assunto muito interessante que nós adoramos discutir convosco e, portanto, venham ter connosco, ok? Combinado?